Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Igor Guedes, eu sou analista responsável pela cobertura do setor de metais e mineração, aqui da Genial. Hoje vamos falar de um dos destaques do setor. O título do relatório é Se o resultado foi positivo, porque as ações caíram. Então vamos falar aqui de Uzi Minas, tá? Resultado do primeiro TRI de 23. Então não se esqueçam de deixar o seu like e seu comentário aqui no vídeo. E se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo também que a gente responde para vocês. Bem, então, acho que assim, primeiro já vamos adiantar aqui que como o próprio título já diz, né, o resultado foi positivo, só que, o resultado foi divulgado na abertura de mer antes da abertura de mercado na quinta-feira passada, né, ali antes que antecedeu o feriado de sexta-feira, eh, e então houve negociações, do papel na quinta-feira, no próprio dia da divulgação de resultado, né, e o papel ali chegou a acumular uma queda de 4% no pregão de quinta, e fechou o dia mais ou menos ali caindo 3 a 3 e poucos por cento, tá. Hoje, até esse momento, já está caindo 1% mais ou menos, então o papel continua em queda e apesar disso, né, o desempenho da empresa, né, nesse primeiro tri de 23 superou as expectativas tanto nossas aqui da Genial, quanto também, do consenso de mercado. Então, a gente fez uma provocação, né, nesse título de relatório, para tentar chamar atenção para o fato de que, assim, se o resultado foi positivo, o que que explica as ações continuarem em queda? Então, assim, a gente trouxe aqui alguns destaques, né, vale a pena, passar rápido aqui pelos destaques de como veio o trimestre, tá. Então a gente teve vendas ali no topo do guidance, tá, e a gente teve descontos, relacionados ao mercado interno, principalmente ali no desconto de preço na venda do aço, principalmente ali para o segmento automotivo, que a gente já vai explorar esse assunto, mais um pouquinho adiante. Eh Já foi anunciado também que vão ter mais descontos, no segmento automotivo já para o segundo tri. Fim do projeto que acabou normalizando os preços no mercado externo. Preço realizado total também veio ali com uma queda. Dinâmica de mineração, já foi o contrário, então a gente teve um volume, prejudicado pelo efeito sazonal das chuvas, né, na mineração, né, por conta ali das chuvas que geralmente acontecem, no quadrilátero ferrífero no primeiro trimestre de cada ano, isso já é uma conta que todos os analistas fazem, é normal. Então o volume veio, tri contra tri o volume veio em queda, mas já era esperado esse volume em queda. E esse volume em queda foi compensado também por melhores preços, então foi uma dinâmica diferente de siderurgia, né, siderurgia a gente vê, os volumes, melhores, mas o preço em queda, em mineração a gente vê o volume em queda com preços melhores, tá. Então a receita no final ali, por conta desses descontos ali do mercado interno e com preço normalizado no mercado externo em siderurgia, a receita veio levemente abaixo do esperado, tá, então foi 4,5 abaixo das nossas estimativas e também abaixo do consenso. Então, o que que veio de positivo em termos de numéricos ali, para a gente dizer que o sentimento foi bom em relação a esse resultado, tá. O EBITDA veio positivo, porque a eficiência de custos da empresa foi melhor do que a gente projetava e que o mercado em geral estava projetando. Então, a gente teve maior diluição também de custos fixos ali quando a gente faz o custo por tonelada, né, que lembrando que a gente usa o termo COGS para definir custo. Então quando a gente faz o custo de tonelada também apresentou melhores ali em siderurgia, tá. Então o EBITDA acabou subindo com essa melhor gestão de custos e aumento de preços em mineração. E o lucro também veio acima das nossas expectativas, tá. Então o EBITDA ali superou as nossas estimativas em quase 30%. Então, a gente teve uma boa eficiência de custos, que mais do que compensou essa receita abaixo do que a gente esperava. Então, assim, tendo dito tudo isso, esse é o resumo do resultado do primeiro T. Eh, então, vamos tentar olhar um pouco mais além só desse resultado, tá? Quais são os próximos passos para a empresa, né? Quem acompanha a cobertura sabe que, existe um grande fator chave para o case, que é a reforma do Alto Forno 3,
que é o forno de maior capacidade produtiva da Uzi Minas. Esse forno vai entrar em reforma a partir agora do segundo T, inclusive nessa semana aqui do dia 20 de abril, a reforma se deu início, né, e a expectativa é que ela dure mais ou menos ali 110 dias, tá. Então, quando a companhia anunciou que ela ia realizar a reforma, mais ou menos isso foi mais ou menos meio do ano passado, o mercado ele começou a precificar os custos relacionados a essa reforma, né. Então, o que está implícito aí? Um aumento de CAPEX, né, um aumento de investimentos para você fazer a troca das peças desse alto-forno, para substituir um equipamento que é um equipamento, de quase 20 anos atrás, por um equipamento mais moderno. Então a empresa vai ter um aumento de CAPEX nesse ano, em 2023. Além desse aumento de CAPEX, tem custos atrelados a basicamente 2 coisas ali, né, que é a contratação de funcionários temporários, tá, para realizar a reforma, e mobilização de máquinas, tá, que isso pressiona ali a parte de custos e despesas com pessoal, e o custo de aquisição de placas para que a empresa, apesar dela ter que ficar com o forno, suspenso, né, com as atividades desse forno suspensas por 110 dias, a empresa não pode deixar de vender durante 110 dias, né. Então qual foi a estratégia que a empresa tomou? Desde o do terceiro trimestre do ano passado, ela vem comprando placas, tá, de terceiros e formando um estoque de placas para que ela consiga ainda realizar a transformação do aço a partir dessas placas e continuar vendendo, os produtos derivados de aço ali, né, a a de aço plano principalmente, para os seus clientes e não perder ali poder de vendas, apesar do alto forno ficar fechado por 110 dias. Então, com isso, os custos vinham sendo pressionados, o CAPEX, vinha sendo pressionado, o capital de giro vinha sendo pressionado por conta também dessa diferença entre contas a pagar e contas a receber, né, por conta desse aumento de custo de aquisição de placas, né, para formação de estoque de placas sem essas placas serem usadas, né. Então você tinha um maior accountability ali de contas a pagar e um menor contas a receber, então você pressionava o teu fluxo de caixa por conta disso. E todas essas situações acabaram fazendo com que, principalmente os investidores institucionais, né, tivessem, uma prioridade diferente de alocação de capital. Vamos lembrar que, nesse período também, a Selic vinha, né, em alta ali, né, e chegou a atingir o patamar que a gente tem hoje de 13,75. Então é uma taxa de juros real muito alta, né, e aí os gestores de fundos, né, eles estão mais ali, preocupados em manter os seus cotistas investindo nos fundos e não tomar resgate, né. Então, o que acontece é que, assim, os investidores institucionais, eles acabam saindo de papéis que tendem a ter maiores incertezas, maiores volatilidades, né, e acabam migrando para posições com, maior geração de fluxo de caixa, eh, que pagam dividendos, etcétera, e acabam indo para, digamos, os portos mais seguros, nos seus setores e saindo de teses que têm, esse curto prazo um pouco mais complicado, que é justamente o caso de Usiminas, tá. Além disso, como eu falei que a gente ia tratar aqui, né, sobre a questão dos descontos, os descontos eles, acho que também fizeram, um preço nesse sentido principalmente os investidores institucionais ficarem mais avessos ao papel e inclusive fez a ação cair no próprio dia de divulgação do resultado, né, na quinta-feira passada. E aí então o que a gente percebe é que, hã, teve 10% de desconto atrelado já ao segmento automotivo nesse primeiro T, e vai ter 12% de desconto atrelado ao segmento automotivo no segundo T. No primeiro T, a companhia geralmente costuma reajustar os preços de contrato, tanto no primeiro T quanto no segundo T de cada ano. A Usiminas costuma reajustar os contratos, né, de seus clientes para o segmento automotivo, corrigindo o preço ali e aumentando ali, digamos assim, o preço a ser cobrado pelo aço vendido. Isso é normal, isso é o que geralmente a companhia fez ao longo de sua história, só que esse ano ela tomou uma política diferente.
ao invés dela aumentar o preço da tonelada do aço vendido, ela deu um desconto para os clientes, né? Ela diminuiu o preço em 10% e vai diminuir ainda mais o preço em 12% no segundo trimestre. E por que que ela fez isso, né? Como a estratégia, isso é o que a gente tem observado de maneira geral para a indústria de siderurgia no Brasil, eh, as siderúrgicas têm priorizado volume em detrimento de preço. Então, assim, tentado ali disputar alguma coisa de preço para não perder tanto preço, mas principalmente focando em aumento de volume. E o segmento automotivo é um segmento que está com uma recuperação muito devagar no Brasil, tá? Então a gente ainda vê o preço dos carros zeros muito alto, a gente vê as locadoras com dificuldade de renovar a frota, a gente vê o setor de pesados ainda, apesar da troca do Euro 5 para o Euro 6, eh, muito dependente de crédito e como a taxa de juros está muito alta, a gente vê uma dificuldade de vendas no segmento de pesados também, e isso fez com que as 5 principais montadoras, nacionais, elas dessem férias coletivas para os seus funcionários e cessassem a produção. Então, você tem uma dificuldade, de fato, de gerar volume para esse tipo de cliente. E aí vamos lembrar que, no caso da Uzi Minas, isso fere muito a Uzi Minas, porque um terço das suas vendas, mais de um terço, inclusive, das suas vendas, provém justamente do segmento automotivo. Então, a gente entende que, assim, essas políticas de desconto acabaram fazendo com que, apesar da boa geração de EBITDA, né, que surpreendeu bastante o mercado, no resultado do primeiro tri, os analistas acabaram, tomando ali pre cautela, assim, com um sentimento ficar um sentimento de cautela do que ainda pode estar por vir em termos de desconto, tá. E isso fez com que as projeções dos analistas para os próximos trimestres fossem atingidas nesse sentido, né, essa escolha entre volume e preço, e a gente acha que a companhia vai ter dificuldades aí para continuar negociando preço com o segmento automotivo por conta né, das dificuldades que o segmento passa nesse momento. Nossa opinião é que esse ano de 2023 vai continuar sendo ao longo do ano inteiro um ano desafiador para a indústria automobilística no Brasil. Então, não acreditamos que, em termos de receita, a companhia conseguiu passar confiabilidade de que a receita da companhia vai continuar crescendo. Então, apesar dessa melhora no EBITDA, essa melhora no EBITDA foi trazida por maior eficiência de custos. E o que a gente não sabe é quanto dessa eficiência de custo vai estar presente nos próximos trimestres, tá? Então, tendo vista todas essas incertezas, toda essa questão dos 110 dias que o Alto Forno vai ficar fechado, o que a gente vê é que os investidores institucionais ainda estão avessos a investir no papel ou aumentar a posição no papel, e são esses investidores que trazem fluxo, né? Então, a gente não adianta muito você nadar contra a maré em relação ao fluxo de investidores institucionais. Então, o que a gente acredita é que ainda é uma posição neutra no papel, a gente ainda está com a recomendação de manter, apesar de a gente de fato ver um desconto em termos de valuation ali, principalmente se comparar múltiplo EV/EBITDA com os outros pares do setor, existe de fato sim um desconto, mas a gente acredita que as incertezas que tem de curto prazo fazem com que a gente não enxergue catalisadores aí para o valuation nesse curto prazo. Passado essa questão dos 110 dias e da reforma do Alto Forno, pode ser que quando a reforma estiver sendo finalizada, a gente já vê maior visibilidade em termos de aumento de resultado, aumento ali de custo de eficiência de produção em relação ao forno, com equipamento novo, e aí sim o papel começa a andar. Por enquanto, a gente fica aí com o rating de manter, né, com viés neutro, com preço-alvo de 8,10. E aí, gente, o que acharam da nossa análise? Gostaram? Qualquer coisa, comenta aqui que a gente responde para vocês. Compartilhe o vídeo também, é muito importante para a gente. E para acessar o relatório completo, é só olhar lá na plataforma da Genial Analisa. E um abraço, até a próxima. Valeu!